Positivecast Inspiração com André Luiz Soares, do grupo GSPP. Seja muito bem-vindo novamente, André. Muito obrigado por receber a gente aqui e vamos bater um papo extremamente descontraído e com muito profissionalismo. Sempre, com muito axé. Sempre. A gente fala hoje de imagem profissional, certo? Certo. Então, André, muitas pessoas não se preocupam com isso, não dão importância a esse tema, não é? E para você ver, né? Eu acho que a imagem profissional não é só a imagem profissional, é a nossa imagem no dia a dia. Como a gente se veste, como a gente se porta, a nossa postura. Isso é fundamental, não só no nosso trabalho, como no nosso dia a dia, em qualquer lugar que a gente esteja. E aí eu te pergunto, o que é imagem profissional, André? Eu diria que é como as pessoas vão te enxergar e lembrar de você no seu ambiente de trabalho. E isso acaba sendo a imagem profissional. Você pode não estar ali presente, mas as pessoas vão estar sempre associando a sua imagem e vão estar se lembrando de você com relação à sua forma de estar aparecendo no dia a dia. Existe vantagem em se ter um bom marketing pessoal? Eu diria que não só vantagens, mas como qualidades, né? Tipo assim, a gente trabalhando no nosso marketing pessoal, a gente acaba atribuindo mais valor à nossa imagem, né? Atribuindo e mantendo bons relacionamentos, fazendo notar. As pessoas começam a nos notar, a perceber a gente de forma positiva. Quanto mais postura profissional, imagem profissional a gente vem a ter, as pessoas começam a te olhar e a te enxergar de uma maneira diferente. E para você, o que não é marketing pessoal? É o que acontece muito por aí, né? É aquela pessoa que faz propaganda enganosa de si mesmo, né? É aquela pessoa que fica fazendo só propaganda de si ao invés do negócio, do seu trabalho, aparecer a qualquer custo, né? Aquela pessoa que quer sempre estar aparecendo de qualquer maneira, esconder os próprios erros. Isso a gente não pode fazer no trabalho, a gente, pelo contrário, tem que assumir os erros que a gente, porventura, venha a cometer. Simular competências que a gente não tem, acontece demais também, você começa a vender uma imagem e quando você vai entrar mais a fundo num determinado assunto, você não tem a mínima competência para estar desenvolvendo aquele negócio. E também, eu diria, abafar o talento alheio, né? Você querer aparecer escondendo os seus colegas, os seus colaboradores do dia a dia. Como se constrói uma marca pessoal forte, André? Eu diria que todos nós temos uma marca, né? Nós somos uma marca pessoal. Agora, ela tem que ser forte o suficiente para a gente poder atingir as nossas metas. E a gente vai atingir essas marcas de que maneira? Eu diria que primeiro pelo seu autoconhecimento. O autoconhecimento que você tem que ter como um ponto forte, você entender os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, para poder estar cada vez ficando mais autossuficiente com relação à sua imagem. Outra coisa são os seus valores. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito os nossos talentos e as nossas habilidades. A gente trabalhando esses dois pontos, autoconhecimento, valores e a nossa postura, a gente acaba construindo uma imagem profissional forte. E você acha importante o benchmarking? Eu acho que é super importante. A gente tem que... Eu sempre levo na minha vida algumas pessoas que eu tenho como referência. E a gente fazer um benchmarking de pessoas positivas é fundamental exatamente para a gente... ter a crítica daquilo, né? daquela pessoa, a postura dela, para a gente tentar tirar o melhor proveito dela para colocar no nosso dia a dia, né? Então, cite alguns exemplos, André, que pode manchar a sua marca pessoal. Nossa Senhora, a inveja dos outros, né? A inércia, aquela pessoa que é preguiçosa, não quer evoluir nunca, o preconceito, né, que você tem hoje em dia, a diversidade está enorme, então você não pode criar preconceito com relação a nada. Aquela pessoa arrogante, né? A prepotência, o ego destrói muitos profissionais. A pessoa acha que está acima do bem e do mal, e isso não é verdade. E às vezes também eu diria o seguinte, a pessoa é muito tímida, eu acho que tem que trabalhar a timidez, não é? Por quê? Porque a timidez pode manchar a sua imagem, não é? A sua tristeza, aquela pessoa que está sempre introvertida, muito triste, às vezes atrapalha e mancha, né, a sua imagem profissional.
Agora me diz uma coisa, André, agora isso aqui eu fiquei curiosa. Você acha que as roupas podem influenciar sua mente? 100%. Você, quando chega numa festa, você comprou um vestido maravilhoso e acha que é a única que vai estar com aquele vestido. Você encontra uma pessoa, né, uma outra mulher com aquele vestido, na hora você se desestabiliza de uma certa forma. Então, a marca, né, a roupa é fundamental na sua imagem pessoal. Eu diria que as roupas influenciam no corpo e na mente. Porque quando você está num lugar, ou você chegou num lugar que você está super bem vestido e está todo mundo descontraído, você às vezes fica meio deslocado. E o inverso também, você chegou totalmente descolado numa festa e está todo mundo de smoking, por exemplo. Você acaba ficando, aquilo acaba te prejudicando naquele momento. Então eu diria que a roupa é fundamental no nosso estado psicológico. Nossa. Dê algumas dicas, André, de dress code empresarial. Olha, hoje em dia, apesar da gente estar muito... as empresas hoje são mais liberais com relação à vestimenta, mas a gente tem que tomar alguns cuidados dependendo do tipo do trabalho que você... aonde você trabalha. Mas, por exemplo, você pode ter uma elegância sem muita extravagância. Você não pode estar chamando muito a atenção dependendo do tipo de negócio em que você trabalha. Você tem que trabalhar a sua roupa, ter o seu dress code de acordo com o seu corpo e com a sua idade. Se você é meio gordinho, não adianta botar a camisa slim, né, uma calça slim, que você não vai ficar bem vestido. Né? Você vai ficar numa situação, às vezes, até vexatória no negócio. Vestir de acordo com a idade. Você não pode... Né? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa é respeitar o seu manequim, como a gente falou. Né? Isso a gente tem que ter respeito com relação ao nosso manequim. O espelho, frente e verso. Colocamos uma roupa, colocamos uma vestimenta, vamos dar uma olhada como a gente está, se aquela roupa realmente vai dizer, né, vai influenciar no nosso dia de trabalho. E não exagerar nos perfumes, nos adereços, dependendo do local. Uma sala fechada, uma pessoa com muito perfume pode às vezes acabar incomodando o outro, né, um outro colega, um outro profissional. Eu acho que essas dicas de dress code são fundamentais para qualquer tipo de negócio. Aí você vai adaptando de acordo com a empresa em que você trabalha. E quanto à etiqueta profissional, André? Etiqueta profissional a gente tem que ter o nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que ter educação com relação aos colaboradores, aos clientes, aos prestadores de serviços. A gente tem que ser pontual. A pior coisa, eu entendo, é você deixar os outros esperando. Né? A pontualidade é fundamental. Vocês que trabalham em rádio, se você não entra no horário certo, complica tudo. Então, eu acho que é fundamental. A questão hoje em dia do celular. Todo mundo fica o dia inteiro com o celular. É trabalhar com o celular moderadamente. Né? Você às vezes está numa reunião, olhando o celular, acompanhando o celular e esquecendo aonde você está. Responder os e-mails, os WhatsApps com frequência, não deixar a pessoa sem resposta, não interromper a fala do outro. Muitas pessoas às vezes estão falando, aí você quer atropelar, começa a falar mais alto e começa a ficar uma atitude totalmente deselegante, não é isso? Ser gentil e prestativo com as pessoas, evitar exceder nas brincadeiras. Por mais descontraído que seja a empresa que a gente trabalha, o GSPP, por exemplo, é extremamente descontraído. Mas a gente tem que saber moderar as brincadeiras para não exceder e criar maiores complicações. Manter sempre a calma, né? Eu acho que isso aí é uma etiqueta e é fundamental. No nosso dia a dia, quando a gente for falar de inteligência emocional, a gente tem que trabalhar a calma, respirar para poder, às vezes, dar uma resposta que nem sempre a gente gostaria de dar daquela maneira, não é isso? E ter discrição também nas redes sociais. E hoje não tem jeito. As pessoas acompanham a rede social de todo mundo. E, às vezes, a nossa imagem, o nosso trabalho e a nossa vida pessoal... Muitas pessoas falam, ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal, mas dependendo do tipo, a posição que você atua em determinada empresa, você tem que manter uma certa discrição nas redes, sim, porque senão pode complicar o seu dia a dia de trabalho, entendeu? Eu acho que é isso, em linhas gerais, que eu diria que com relação a etiqueta profissional.
Agora, você pode explicar o que é rapport e citar exemplos? O rapport, eu diria que é a forma que a gente entra no mundo dos outros, né? É a gente sentir o que a pessoa que a gente está negociando, que a gente está trabalhando, que a gente está lidando naquele momento, está entendendo. Eu acho que é uma maneira da gente ter um tipo de conexão com a pessoa que está naquele momento fazendo algum tipo de negócio com a gente. Exemplos. Exemplos de rapport? Exemplos. Vamos dizer, o contato visual é uma forma de rapport, o olho de estudo, né? A gente que trabalha com negociação, quando a gente está olhando para as pessoas e quando eu trago muito as questões das artes marciais, até no livro de empreendedorismo no varejo, que a arte marcial diz muito com relação a muitas coisas do business. E aí o olhar, a pessoa com um determinado olhar, a gente consegue às vezes interpretar o que aquela pessoa está pensando. A expressão facial, né, é um tipo de rapport que é extremamente importante. A postura corporal, o corpo fala. Exatamente. Então, dependendo do tipo de postura que você está, você consegue interpretar a pessoa tranquilamente, né? O equilíbrio emocional. Às vezes tem muitas situações em empresas, em negociações, que você dá uma provocada na pessoa para ver se ela sai já do prumo. Então, quer dizer, essa questão do equilíbrio emocional é fundamental. O tom de voz, o timbre, né? Quando você anuncia na positividade, eu sei que é você que está falando, porque é o timbre marcante, mas você tem que saber equalizar esse timbre de voz, né? O volume, né? A intensidade, a comunicação verbal, a comunicação não verbal com gestos, isso tudo são exemplos de rapport, que quando você está trabalhando com uma pessoa, conversando com uma pessoa, negociando com uma pessoa, se você souber interpretar isso, você acaba às vezes até tirando vantagem de determinadas negociações, por exemplo. Exemplos bons esses, hein? Você pode dar algumas dicas de atitude que as pessoas devem ter perante as outras para demonstrar interesse na situação em que estão vivendo naquele momento ali? Eu diria o seguinte, começar pelo respeito com a pessoa que você está vivendo naquele momento, aquela situação. Os orientais, quando começam a cumprimentar você, o que normalmente eles fazem? Eles se curvam, em sinal de respeito a você. Então começa por aí. Eu acho que estabelecer sim um contato visual. A pior coisa é você estar conversando com uma pessoa, a pessoa não está te olhando, a pessoa não está nem aí para você. Dizer o nome da pessoa, né? Durante a conversa várias vezes. Às vezes você esquece o nome da pessoa, tudo bem, mas como é que é seu nome mesmo? Mas repete várias vezes. Perguntar, fazer perguntas a respeito. O que você está fazendo comigo aqui, né? Fazendo perguntas a respeito do tema. Exatamente para quê? Para provocar uma situação até de conforto para, no caso aqui, eu que estou sendo entrevistado, né? Ouvir atentamente as pessoas, né? Ter uma linguagem corporal receptiva, não se travar com relação a outra pessoa. E, de novo, largar o celular, né? Porque o celular hoje é o maior inimigo de muitas situações, eu vou dizer assim. E agora, o contrário. Quais atitudes que demonstram que a pessoa não está nem aí naquele momento? Ouvir sem prestar atenção. Você está falando, a pessoa está aqui, está fingindo que está ouvindo e não está nem aí para você. O que foi mesmo? Né? É a primeira atitude assim, de mal entendido numa comunicação. Interromper o outro toda hora. Né? Isso é péssimo. Falar de si mesmo sem fazer perguntas sobre a outra pessoa. Eu conheço pessoas, eu vejo pessoas às vezes que começam uma situação, um bate-papo, ela só quer falar de si. Só dela, né? Só dela. E aí, como é que fica isso? Né? Falar de outros assuntos, saindo sempre fora do foco da reunião. Se a gente tem uma reunião, claro, a gente abre a reunião, a gente conversa, né, faz um approach inicial, mas depois manter o foco, não é toda hora sair perdendo, né, o direcionamento daquele negócio. Aquela postura fechada, pouco receptiva, isso também acaba dando um mal entendido numa comunicação. E por último, de novo, o uso do celular. O celular está em todas, tá em né? todas. Bom, para fechar, uma conclusão ou pontos para reflexão, André? Eu diria que todo profissional que quer desenvolver, que quer crescer na sua carreira, né, e é você mesmo, até na sua vida, eu acho que tem que se preocupar com essa imagem profissional. Ele tem que possuir essas
trabalhar essas características. Quanto mais você trabalha essas questões, essa postura sua, esse rapport seu, né, essa forma delicada de ter uma etiqueta, você com certeza vai estar crescendo e muito na sua carreira profissional. Bom, esse foi mais um Positivecast Inspiração com André Luiz Soares Pereira, do grupo GSPP, e a gente da Positividade agradece mais uma vez, André. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, axé e até a próxima. Até a próxima.